Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de janeiro, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o general brigadeiro ucraniano Oleksiy Gromov avisou em coletiva que os ucranianos romperam as linhas de defesa russa entre Kreminna e Svatov, aqui em Luhansk, e já caminham na direção da cidade de Luhansk. Segundo ele, parte do segundo corpo do exército russo está planejando se render aos ucranianos na região. Ainda não temos evidências de imagens e fotos dessa movimentação ucraniana. É fato que os ucranianos andaram avançando aqui em Pidkuichansk, que a gente falou sobre isso já há alguns dias, aqui próximo a Svatov, e também próximo a Kreminna eles têm avançado bastante, mas dizer que foi um rompimento da linha russa, vamos aguardar os próximos dias para ver se realmente isso se confirma, né? Um grande ciclone polar está se aproximando aqui da Ucrânia, o que deve congelar o solo a partir do dia 9 de janeiro. Mas vai atingir principalmente a Rússia. O pessoal lá na Rússia vai pegar o grosso desse frio, né? Os preparativos por lá indicam o reinício da mobilização dos soldados russos agora no dia 5, amanhã. Putin pretende mobilizar entre 2 e 4 milhões de pessoas ao longo de 2023, mas a grande questão que fica é, ele terá condições de comandar esse pessoal todo, equipamento e principalmente munição para essa turma toda? Vamos ver esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cor de Burro Quando Foge, Lula Ladrão Seu Lugar é na Prisão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar então falando sobre outros assuntos, né? Hoje cedo houve mais um alerta aéreo em toda a Ucrânia, inclusive em Kiev. Toda a região chegou a estar sob alerta de possível ataque aéreo russo, mas aparentemente a coisa não se confirmou, né? Eles acabaram desligando os alertas, foi apenas um treinamento russo ou alguma coisa do gênero, mas dá para ver aqui que os aviões russos chegaram a decolar das bases aéreas, mas não dispararam mísseis, né? Agora, emergiu uma imagem muito interessante da defesa aérea de Kiev naquele ataque que aconteceu na virada do ano, né? Vocês lembram, os russos atacaram Kiev no dia 31, no dia 1º, no dia 2, principalmente com drones, né? E aqui dá para ver justamente o ataque, a defesa antiaérea ucraniana atingindo esses drones. Dá para ver que foi bastante coisa, né? Foram muitos drones mesmo, realmente coisa frenética aqui para conseguir derrubar esses drones, mas lembra como a gente falou, todos eles foram derrubados, nenhum chegou a atingir o alvo aqui. Tudo aponta para ser uma defesa com Gepard, né, que atira essas rajadas de munição. Bom, e os ucranianos continuam com a atividade deles, como a gente tem falado nos últimos dias, de atingir grandes concentrações de tropas russas, né? Então aqui teve mais um caso em Tokmak. Esse caso aqui parece que aconteceu de ontem para hoje. Isso daqui era um antigo hospital que estava abandonado e estava sendo usado como alojamento das tropas russas. E provavelmente mais uma grande quantidade de russos aqui acabou sendo destruído nesse ataque também, né? Lembra? Não é só o que a gente está falando, né? Houve aquele ataque aqui em Makivka, né? Aqui próximo a Donetsk. Mas ele não foi o único ataque, isso tem acontecido com muita frequência em toda essa região aqui de Zaporísia, particularmente Tokmak, Melitopol, Berdiansk, também aqui no sul, em Kherson, a gente falou sobre vários aqui. É que a gente não tem imagem de todos, mas vários acontecem todos os dias por aqui, né? Então esse daqui é só um exemplo que a gente conseguiu a imagem dele. Também teve um ataque na cidade de... Tá aqui, ó, essa coisa azulzinha aqui, ó. Vasilivka. Vasilivka, essa cidade aqui, isso aqui é um centro de comando e controle dos russos que foi destruído, e segundo eles dizem aqui, há também vítimas fatais aqui, felizmente, né, ou seja, russos empacotaram nesse processo. Mas não foi só no território ucraniano que teve ação ontem não, né? A gente já falou ontem de vários acionamentos de defesas antiaéreas russas em vários locais ali da região próxima da Ucrânia.
E, por exemplo, aqui em Kursk, novamente, explosões foram ouvidas e aparentemente houve algum ataque e os russos conseguiram derrubar os drones, né? Se você olhar aqui embaixo, também em Sevastopol teve outra ação também de defesa antiaérea. A gente não tem imagem aqui, mas não importa. Em tese não atingiu nada no solo, foi alguma coisa no ar. Agora, o que aconteceu aqui em Rostov é um indicador de que, na verdade, essa coisa dos russos estarem derrubando drones ucranianos pode ser meio que paranoia desse pessoal, tá? Olha só o que aconteceu em Rostov. Aqui, ó, Rostov, a Rússia, o pessoal que mora na cidade acordou com o barulho da defesa aérea por algum motivo e coisa e tal. E daí o pessoal falou que, os russos falaram que as defesas antiaéreas trabalharam na região de Rostov na terça-feira, na tarde da terça-feira ou na noite da terça-feira, para eliminar um pequeno objeto no formato de esfera. E daí o pessoal está especulando que os russos podem ter disparado a defesa antiaérea contra um balão, né? A gente não sabe, pode ser que seja um balão realmente de espionagem, né? Pode ser alguma coisa metálica, porque eu não sei nem se isso daqui apareceria na tela de um radar. Mas existe uma chance muito grande do pessoal tá realmente tão preocupado com o ataque antiaéreo, ter vindo uma ordem tão forte para aumentar a defesa antiaérea, que o pessoal está começando a gastar míssil para atingir balão de hélio no ar, né? Não estou dizendo que seja não, tá? Acho estranho isso aqui, porque um balão desses nem apareceria no radar de um sistema de defesa antiaérea, né? Mas, enfim, não sei não, né? Se os russos estão gastando munição antiaérea com balões, aí o gato especial de Kherson fala até aqui, ó, uma boa técnica para o pessoal que quer atrapalhar a Rússia lá na Rússia, né? Comprem grandes balões, comprem hélio, de noite soltem os balões para ver a Rússia desperdiçar munição antiaérea com esses balões, né? Não seria muito estranho imaginar isso, né? Veio um comando, depois daquele último ataque a Engels, né? Veio um comando que não pode deixar passar nada, tem que usa a defesa antiaérea, derruba tudo e coisa e tal, a gente não sabe o que os ucranianos estão usando, qualquer coisa para derrubar. E aí estão começando a gastar munição com balão de gás, né? Agora, em Novi Oskol, que é na região de Belgorod, houve de fato uma explosão aqui, e é uma explosão em depósito de munição, porque houve detonação subsequente, né? Ou seja, dá para ver quando atinge o depósito de munição, porque depois do estouro inicial continua explodindo. Vamos ouvir aqui. Dá para ouvir claramente que tá, né, tá baixinho, mas dá para ouvir que tá a explosão secundária ali, né? E aqui eles localizaram e coisa e tal, parece que era, segundo o governador da região ali, foi um acidente, o Dmitry estava fumando ali, deixou cair um cigarro num depósito de munição e aí acabou causando problema, mas a gente sabe que na verdade isso daqui muito provavelmente ou foi um ato de sabotagem ucraniano, a Ucrânia tem sim equipes de sabotagem para destruir esses locais, ou foi um ataque com drones. É bastante comum também, os ucranianos têm usado muito drones comerciais com granadas, né, com explosivos. O drone comercial, ele não tem capacidade de defesa nenhuma, se alguém tiver uma arma consegue derrubar ele, até tem armas especializadas para derrubar esse tipo de drone, que mandam ondas eletromagnéticas, né, e desorientam o drone completamente. Eles não têm proteção nenhuma contra isso, mas a grande vantagem dos drones comerciais é que eles são baratos. Então o exército ucraniano pode comprar 50, 100, 200, sei lá quantos mil, e daí perder um não é problema, né? Você bota uma granada também não é alguma coisa muito cara, e se você consegue jogar uma granada num depósito de munição, o resultado é esse daí, né? Só mais uma informação, a gente falou ontem sobre a ilha ali no delta do Dnipro, próximo a Kherson, né? Aqui nessa região. A gente falou que essas ilhas todas aqui estão em batalha, né? Ninguém tem a posse correta aqui, até porque não tem muito como estabelecer uma base aqui. A logística ficaria muito difícil por conta do rio. E a gente falou ontem que os ucranianos botaram a bandeira naquela região ali, né? Alguns analistas chegaram a dar essa ilha, ou pelo menos parte dela, como já ocupada pelos ucranianos, mas veio hoje o comentário oficial sobre isso,
Colocar uma bandeira da Ucrânia é um sinal para o inimigo que nós estamos trabalhando, que a terra é nossa. Isso é tudo Ucrânia. Mas é muito cedo para falar sobre liberação. Ou seja, os próprios ucranianos estão falando que foi mais um gesto simbólico. Eu falei isso no vídeo de ontem, eu falei, olha só, o mais provável é que tenha sido ali um gesto simbólico dele, o cara botou a bandeirinha ali, mas né, não liberou a ilha completamente, até porque seria muito complicado do ponto de vista logístico manter uma tropa aqui, manter o pessoal abastecido, né, enfim, devido ao rio nessa região. Não é por outro motivo que os ucranianos estão realmente defendendo justamente o ataque através aqui da península de Kiburni, né, aqui pela península. Aí sim eles conseguem fazer uma coisa mais tranquila, porque evitam o ataque direto dos russos aqui na região. A logística aqui também é complicada, mas é mais simples você resistir do que o ataque aqui nessas ilhas, onde certamente a presença russa aqui é muito maior, né? Bom, e ontem teve um pronunciamento do Brigadeiro General Oleksiy Gromov, das forças ucranianas. E ele falou que o exército ucraniano quebrou a linha defensiva entre Svatov e Kriminá, e que as hostilidades estão se movendo mais próximos da cidade de Luhansk. Uma parte significativa do segundo corpo do exército russo, especialmente aqueles mobilizados, planejam se render, né? Bom, a gente tem acompanhado essa linha de frente, a gente vai fazer o levantamento aqui dela logo em seguida, e eu tenho falado para vocês que, de fato, os ucranianos estão avançando aqui nessa região entre Svatov e Kriminá, né? A gente está falando aqui em Luhansk, Svatov é essa cidade aqui, Kriminá é essa daqui. E entre essas duas aqui está a principal linha de defesa russa aqui, né? Agora, se você olhar o mapa, a gente não tem muita informação não. E também a gente consegue ver, porque eu acompanho vários Telegrams, várias contas de Twitter e coisa e tal, o pessoal bota muita imagem de onde estão acontecendo os combates, né? E por enquanto a gente não viu nada ainda que indicasse uma quebra completa. O que eu posso dizer para vocês, a gente já falou isso aqui, é que, de fato, os ucranianos tomaram Pidykuyshansk, e isso é fundamental, é alguma coisa realmente impressionante. Essas 4 cidades aqui, ó, Kolomyshchyra, Pidykuyshansk, Kryvolyshchyra e Kuzemivka, eram as 4 cidades que era a principal força defensiva russa aqui próximo a Svatov. Vocês podem ver que depois dessas 4 cidades aqui, tem algumas vilas aqui no meio do caminho, mas são vilas pequenas, não tem grandes cidades aqui nesse meio, né? Então as últimas grandes cidades, as últimas grandes defesas russas na região eram essas 4 vilas aqui. E os ucranianos, em tese, tomaram 3 das 4, falta só Kuzemivka, que ainda estaria na mão dos russos, né? Então, assim, você pode chamar isso daqui de um rompimento de linha defensiva? Pode ser. Pode ser esse o fato, né? Agora, ele fala que, e também aqui em Kriminá, né, em Kriminá a gente já falou que os ucranianos de fato já tomaram Chervonopopivka, Pischani, aqui embaixo de Brova está em disputa, essa região aqui toda, nessa floresta aqui ao sul de Kriminá, os ucranianos estão muito mais avançados do que mostra esse mapa, por exemplo. Essa área aqui, embora esteja vermelha, ela tem muito mais concentração, já tem muita coisa disso daqui nas mãos dos ucranianos. Eles já estão, de fato, até ameaçando essa comunicação aqui entre Kriminá e Rubizhny. Então, assim, você pode chamar isso daqui de um rompimento da linha? Talvez possa chamar assim. Mas, assim, talvez o discurso dele seja mais no sentido do longo prazo, né? Que estamos indo nesse sentido. Romper a linha defensiva aqui entre Svatov e Kriminá e realmente começar a avançar aqui em direção à cidade de Luhansk. Luhansk, que realmente é o que ele falou, que estamos caminhando em direção a Luhansk, né? Todo mundo sabe que o objetivo dos ucranianos aqui, avançando essa linha de frente aqui, seria justamente pegar primeiro Svatov e Kriminá, derrubando essas 2 Starobilsk, que seria o próximo passo, e em seguida já poderiam ameaçar diretamente Luhansk, que seria um baque enorme para os russos. Luhansk é uma das capitais das, entre aspas, repúblicas separatistas ali do Donbás, né? Entre aspas, República Separatista do Luhansk, entre aspas, porque vocês sabem, não tem nada de separatismo, não tem nada de ucraniano se revoltando contra o governo central, porcaria nenhuma disso, é tudo russo que infiltrou ali, fez essa, entre aspas, República Separatista. Só que é uma cidade muito grande, e ao contrário de Donetsk, que é a outra cidade nessa situação, Donetsk é ainda maior, né?
mas Donetsk está na linha de frente. Então, embora os russos usem Donetsk também como uma base para as tropas deles aqui, Luhansk é a principal base deles para abastecer toda essa linha de frente. Tem muita oficina, tem muito hospital, tem muita depósito de munição, muito depósito de pessoal aqui em Luhansk, justamente porque, na situação atual, ela está a mais de 100 quilômetros da linha de frente, então os ucranianos não podem usar HIMARS aqui em Luhansk, e, ao mesmo tempo, por ser uma cidade grande, ela tem muitas rodovias, muitas ferrovias ligadas, dá para ver aqui, ó, forma até uma estrelinha de rodovias saindo aqui para tudo quanto é lado. Então, os russos usam muito a cidade de Luhansk. E essa é a ideia dos ucranianos, vencendo essa resistência entre Kriminá e Svatov, eles poderiam chegar aqui por Starobilsk. Essa região aqui ao norte de Luhansk, ela é muito deserta, tem poucas cidades, então imagina-se o avanço seria rápido, não seria um avanço demorado. Tá tudo parado aqui, por quê? Tá tudo parado aqui desde a retomada de Lima, por quê? Porque aqui realmente os russos fizeram uma linha de defesa nessas cidades aqui entre Kriminá e Svatov. Enfim, pode ser que ele esteja falando isso só num sentido mais de longo prazo, pode ser que ele esteja falando isso para incentivar a rendição de soldados russos. Vocês sabem, nesse momento, os mobilizados russos estão mesmo com o psicológico abalado pelo que aconteceu em Makivka, né? A gente falou nos dois últimos vídeos, a gente falou sobre esse caso, né? A escola 19 ali em Makivka, que tinha entre 400 e 600 russos alojados, e os ucranianos destruíram completamente. A contagem oficial dos russos de mortos era 60 ontem, hoje já foi para 89, mas como a gente falou ontem, as próprias pessoas que conseguiram se salvar ali avisaram que tinha muito mais gente do que isso lá dentro e que eles não viram mais, ou seja, a contagem está em algumas centenas. Pode ser que não chegue aos 600 que a gente imaginou inicialmente, pode ser que não chegue nos 600. Mas certamente 80 e poucos não é, não. Isso é aquele negócio. Eles estão contando o número de corpos que eles encontram. Só que tem muito mais corpo ali. Tem muita gente que foi totalmente destruída ali, né? Enfim, os mobilizados russos nesse momento estão realmente com o psicológico abalado. Pode ser que ele tenha falado isso também, numa visão de incentivar os mobilizados a se renderem para os ucranianos. Não sabemos, vamos aguardar alguns dias, porque certamente se realmente houve um avanço ucraniano nessa linha, eu não estou descartando, porque é o que eu falo para vocês, todas as informações que a gente tem da linha de frente, elas chegam com algumas horas, no mínimo, alguns dias no máximo de atraso, né? Porque não é automático a coisa, né? Então pode ser que de fato os ucranianos tenham rompido aqui, já estejam bem mais próximos de Svatov, ou aqui de Kriminá, e já estejam avançando em direção a Luhansk. Pode ser que realmente tenha acontecido alguma coisa aí nas últimas horas, a gente vai ficar sabendo mais adiante. Mas a minha visão é que provavelmente ele está se referindo mais a um movimento de longo prazo, né? O rompimento que ele fala justamente aqui em Pidkuichansk e aqui em Kriminá, em Chervonopopivka, e daí isso vai levar mais adiante a um avanço em direção a Luhansk. Vamos aguardar. E vamos aproveitar e dar uma olhada nas últimas mensagens aqui, nas últimas informações do Defmon. Essas informações, vocês lembram, é um dia anterior, né? Ou seja, acontece isso aqui, ele fez isso ontem. O principal ponto que ele coloca aqui sobre o solo lá, o clima lá, né? Justamente que a partir do dia 9 a gente deve ter chão congelado. Já a partir do dia 7, hoje estamos aqui no dia 4, as temperaturas ainda estão em torno de 5 graus a máxima, né? 5 graus é frio pra caramba pra gente aqui no Brasil, mas para eles lá é quente, é morno, né? É um tal inverno meio morno nesse momento lá, 5 graus, e 5 graus é acima de zero, então a água não congela, o solo não congela. Mas isso deve continuar ainda por mais alguns dias, mas a partir do dia 7 a temperatura já cai drasticamente para baixo de 0 graus, então isso aqui é a máxima, tá? Esse vermelhinho aqui é a temperatura máxima em Kriminá. Então a gente está falando de uma temperatura máxima aqui no dia 8, né, que é no domingo, temperatura máxima de menos 10 graus na região. E aí que eles estão imaginando que vai congelar o solo, e a partir daí você vê que a temperatura mínima, a temperatura máxima, ela não chega a 0 graus na previsão, pelo menos até o dia 16, até meados de janeiro, né? E de fato, tem uma imagem muito impressionante aqui de um ciclone tropical, né? Olha só, o ciclone,
Isso aqui é previsão, tá, gente? Não é o que está acontecendo nesse momento, não. Isso aqui é previsão do que vai acontecer nos próximos dias ali na região. E dá para ver que é realmente uma massa de ar frio muito grande vindo, mas curiosamente ela para bem na fronteira da Ucrânia, né? Mas dá para ver que diminui as temperaturas aqui na Ucrânia, diminui as temperaturas bem aqui. A Rússia, no entanto, vai estar passando um aperto em termos de frio aí nos próximos dias, né? Também aqui no norte da Noruega e da Suécia também o frio deve vir forte aqui. Enfim, o importante dessa história toda é justamente que o chão deve congelar. E como a gente tem avisado a vocês, a gente espera uma ofensiva ucraniana mesmo em janeiro, exatamente quando o chão congelar. Talvez o brigadeiro general, lá o general brigadeiro, esteja apenas antecipando um movimento, será? Será que ele quer atrair também, isso é outra possibilidade também, ele quer atrair defesas russas para a região porque pretendem atacar em outro lado, né? É uma possibilidade isso, não dá para descartar totalmente essas ideias, né? Enfim, vamos aguardar os próximos dias para ver como é que desdobra isso daí. Vamos continuar vendo aqui a nossa thread aqui do Defmon, né, sobre como é que está o andamento aqui. E ele fala que o exército ucraniano repeliu um ataque na área de Stelmarivka e está tendo aumentou a atividade nessa região, né? Então dá para ver aqui, a única informação que tem é que daqui teria tentado tomar Stelmarivka, mas o fato é que aumentou a intensidade de ataques aqui. Então isso não é totalmente incompatível com o que disse lá o brigadeiro, né? Agora, a questão toda é a seguinte, lembra que esse mapa aqui, eles mostram as tentativas russas de avanço, mas eles não mostram as tentativas ucranianas de avanço. Isso é proposital, né? Porque isso seria entregar informações para o inimigo. Então, a gente não sabe o que está acontecendo. Ele avisou que a temperatura está aquecendo aqui, está tendo mais atividade nessa região, né? E também aqui em Kriminá, os ucranianos repeliram ataques aqui em Plochanka e Makivka, e mais embaixo aqui em Bilororivka. De novo, não fala nada sobre a região de Chervonopopivka e Zitlivka, enfim, e a região sul aqui de Kriminá. Pode ser que a coisa esteja esquentando aqui e a gente não saiba, né? Onde a gente vê que tem muita tentativa de avanço russo é justamente aqui na região de Bakhmut, né? E de novo a gente vê aqui os russos tentando pegar Pidhorodne e Yakovlivka, tentando subir aqui, enfim, estão tentando avançar. Pelo que diz aqui, os ucranianos repeliram todos esses ataques. Mas evidentemente aqui é a região mais ativa do fronte russo, né? Onde os russos mais tentam avançar. Ambos os lados estão tendo grandes perdas ali próximos a Bakhmut, mas os números são sempre, nunca são a favor dos atacantes, né? Isso a gente já falou aqui. É lógico que tem muito ucraniano sendo morto nessa batalha por Bakhmut, mas se você comparar ataque e defesa, tradicionalmente quem ataca perde mais pessoas do que quem defende. Quem defende tem a facilidade de preparar o terreno, então pode se defender, tende a ter menos perdas na defesa, né? E o que eles estão falando é justamente isso, e a gente vai ver mais adiante também que a visão do pessoal é que o Wagner, o grupo Wagner e os russos ali na região chegaram num limite, eles não conseguem avançar mais em Bakhmut, a expectativa a partir de agora é o recuo, mas é lógico, eles ainda vão tentar bater ainda durante algum tempo, né? Ele fala aqui sobre a região de Donetsk, a tentativa ainda de avanço em Avdiivka e Marinka, mas também não teve nenhuma grande novidade aqui. E ele fala de mais alguns lugares que foram bombardeados. Deixa eu tirar minha cabeça daqui porque eu estou atrapalhando. Aqui, alguns lugares que foram atingidos por mísseis ucranianos, né? Aquele processo que eu tenho falado para vocês, isso está acontecendo continuamente, tá? Todos os dias os ucranianos têm atingido bases russas de pessoal aqui em várias localizações aqui no sul, aqui em Zaporizhia e em Kherson, né? Aqui é o caso que a gente já viu daquele hospital aqui em Tokmak, e acho que só tem isso daí. E é isso daí. Mas a gente não tem imagem de todos, né? Isso que acontece porque para ter imagem depende de algum russo ir lá e filmar a coisa, e nem sempre eles fazem isso, então acaba nessa situação, né? Ontem também teve a primeira live do Arestovich do ano, né? Ele deu uma folga aí durante a passagem do ano,
E vamos dar uma olhada aqui no que ele falou de interessante, embora eu adiante para vocês, nessa live não teve nenhuma grande novidade, não. Ele fala aqui, por exemplo, aquela ilha lá de Bolshoi Potenkovsky, que é a ilha no delta do Dnipro, né, que foi realmente conquistada pelos ucranianos. Não sei, o pessoal lá falou que não foi, né? Ele diz que parte dos 2 BTGs russos que estavam ali naquela ilha, uma parte deles fugiu da ilha e a outra parte ficou na ilha para sempre. Ou seja, morreu na ilha, né? Enfim, aí ele fala sobre como é que está a linha de frente, mas não tem nenhuma novidade que ele coloque aqui. Ele fala que incriminar Svatov, ao contrário, existe um acúmulo de tropas russas e que eles estão preparando uma contraofensiva russa em direção a Lima, mas ele acha que não vai dar em nada, que eles não conseguem fazer isso. Ele fala sobre o caso lá de Makivka, não tem nenhuma informação nova aqui, a não ser o que a gente vai falar mais adiante, que o Ministério da Defesa russo culpou os próprios soldados que teriam usado o celular para dar a localização ali da região, mas a gente vai explicar por que isso é falso, na verdade. Eu falei isso ontem também, mas aparentemente isso não tem nada a ver, eu vou explicar por que depois. E ele está falando sobre a mobilização russa e justamente o grande ponto, né, que os russos vão tentar fazer mobilização, lógico que vão, mas será que eles vão ter capacidade de armar esse pessoal, treinar esse pessoal? Vão ter, parece que eles vão tentar recrutar outros 300k e achar equipamento e logística oficiais para gerenciar os mobilizados. A direção do ataque, né? Segundo eles, os próximos meses vão ser cruciais nessa guerra. Vamos aguardar o que vai acontecer. Ele acha que a Rússia não consegue fazer o que ela está pretendendo, até porque a pobreza na Rússia já está ficando enorme por lá, né? A economia russa está realmente colapsando. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre justamente a questão de... primeiro ele fala da questão das críticas que o Kremlin tem recebido pela guerra, né? A primeira preocupação do Putin é sempre a guerra da informação. E principalmente porque eles esperam continuar a mobilização russa. Então eles precisam fazer novas mobilizações. A gente está imaginando que eles vão começar agora, já no dia 5, amanhã, essa nova mobilização. A grande dúvida vai ser uma mobilização aberta? O Putin vai falar, vamos fazer uma mobilização, ou vai ser uma mobilização fechada? Tudo indicava que seria uma mobilização aberta, que eles iriam decretar estado de sítio e mobilizar e coisa e tal. Mas, aparentemente, justamente por estar sendo tanto criticado dentro da Rússia, pode ser que o Putin opte por uma mobilização escondida, né? Outra coisa que eles falam aqui é que o Prigozhin, né, o líder do grupo Wagner, tentou justificar a falta de avanço do grupo Wagner em Bakhmut, dizendo que a cada 3 metros tem uma trincheira dos ucranianos. Eles não conseguem avançar porque eles tomam uma trincheira, já tem outra logo atrás, e não sei o que lá. Ou seja, sabe quando o jogador de futebol começa a culpar a bola por não conseguir jogar? Então, é o que o Prigozhin está fazendo. Ai, não, o outro time não deixa a gente jogar e coisa e tal. É isso aí, meu amigo, é assim que funciona o jogo. Enfim, o que ele está dizendo aqui é que justamente o Instituto para Estudo da Guerra tinha falado que provavelmente a capacidade de guerra do grupo Wagner estacionou ali em Bakhmut. Eles não conseguem avançar mais, não conseguem aumentar o grau de força, o que significa que provavelmente vai ficar desse jeito durante um tempo, mas a tendência a partir daqui agora é o recuo deles, né? Aqui está o vídeo que ele fala isso, né? Então ele fala que, não, a gente não consegue tomar Bakhmut porque tem uma linha de defesa a cada 10 metros, centenas de linhas de defesa na cidade, os russos não têm equipamento suficiente, e a bola está meio murcha, e esse campo é muito grande, e a grama está alta, e não sei o que lá, enfim, fala um monte de desculpa. O fato eles não têm capacidade de fazer isso, né? Tá mais do que claro. Os ucranianos conseguiram preparar uma defesa efetiva em Bakhmut, e isso daqui é mais uma amostra de que, como disse o Instituto para o Estudo da Guerra, eles culminaram, né? A capacidade deles chegou no cume, agora vai começar a cair, né? Ontem, um antigo general, um ex-general russo, né, falou sobre uma ofensiva russa secreta, né? Ou seja, da mesma forma que os ucranianos estão falando que estão avançando aqui na região entre Kriminá e Svatov, também tem gente falando, a gente viu o Arestovich falando, que os russos estão acumulando tropas aqui e pretendem ir em direção a Limã. E o ponto que ele fala aqui é que o Igor Girkin, né, o Igor Strelkov,
ele critica esse troço, porque ele acha que não tem capacidade de fazer isso. Mas é impressionante a forma como ele faz essa crítica, hein? Presta atenção. Ele começa aqui com, olha que idiota, né? Dizendo que isso aqui é uma citação de um filme específico aí, né? O deputado, hoje esse cara é ex-general russo, mas ele hoje é deputado, né? Falou sobre uma ofensiva russa, né? E uma ofensiva secreta da Rússia. Se as forças armadas russas estão preparando uma nova ofensiva, ninguém ficará sabendo disso, disse esse general, segundo o Strelkov, né? E provavelmente ele esqueceu, ou talvez ele nunca tenha ficado sabendo, que a OTAN tem uma grande capacidade de reconhecimento aéreo e interceptação de rádio e localização de rádio, e principalmente tem cérebros nos quartéis generais e centros analíticos. E deixa eu lembrar você de que o inimigo previu a ofensiva da Federação Russa um ano atrás, ou seja, de fato, a gente tem que reconhecer isso, né? O Pentágono já avisava em dezembro de 2021 que, olha, a Rússia está botando tropas ali porque ela vai atacar a Ucrânia, né? E a gente não, eu não acreditei nisso, muita gente não acreditou nisso, mas o Pentágono avisou. Eles de fato sabiam, eles tinham muito mais informações, né? E ele está colocando isso aqui, ó. O Pentágono sabe de tudo, não tem essa história de que vamos fazer uma ofensiva secreta, né? Em um dos bate-papos que eu estou presente, literalmente hoje, a questão discutida foi o que fazer? E lá pessoas inteligentes chegaram à conclusão de que a situação atual da Federação Russa é um completo Zugzwang. Eu confesso que eu não sei o que significa essa gíria. E é impossível ficar na defensiva porque a nossa situação, a nossa posição estratégica rapidamente deteriora, e é impossível atacar porque tem riscos de uma catástrofe militar. A efetividade de combate e a moral do exército é muito parecida com aquela antes de julho da ofensiva em julho de 1917 em Kerensky. Ou seja, ele está comparando a situação. Vocês sabem, o exército russo sofreu enormes derrotas na Primeira Grande Guerra, e muito disso que levou à Revolução Russa, levou à Revolução Bolchevique e coisa e tal, né? Então o que ele está falando aqui é não apenas que a situação do exército está muito ruim, como está comparando a uma catástrofe na Rússia, né? Bem, sobre o fato de que o Kremlin vai de qualquer forma buscar mais pessoal, vai fazer mais mobilização e reformas, do jeito que a situação está na fronte de batalha, ela é relativamente estável, mas tem pouco tempo para implementar qualquer reforma. Não há mais nenhum papo, ninguém mais acredita nisso. Ou seja, o que ele está dizendo em última análise aqui, não tem mais como ganhar esse negócio, não tem mais saída para o exército russo nessa situação, né? Esse aqui é o post original lá no blogger dele, né? E outra coisa curiosa que foi falada também, que vale a pena a gente colocar, é justamente o que traz aqui o Chris O, que foi esse discurso aqui do general Sergei Severuikov, que disse que a principal razão para o incidente foi a ativação e uso em massa, contrário à proibição, de celulares pelo pessoal russo naquela região, né? Então, ou seja, ele está querendo dizer que a culpa pelas mortes lá em Makivka foram dos próprios soldados. É o que eu estou falando para vocês, né? Olha como é que isso está repercutindo na Rússia. Até hoje, vários dias depois do ocorrido, o pessoal continua querendo se justificar, se explicar, e é óbvio, por isso que foi muito mais de 89 pessoas, ele foi muito mais, né? Mas, enfim, tá repercutindo até agora. E aí eles estão falando isso, né? Que usaram a informação de celular. Eu falei no vídeo de ontem que essa era uma das possibilidades realmente, que eles tenham usado a informação dos celulares para descobrir as tropas russas na região. Mas isso não é a única maneira, né? Como eu falei para vocês ontem também, a população ali na região é muito pró-Ucrânia. Então, para alguém ter ligado para lá e falar, olha só, lá na Escola 19 tem um agrupamento russo enorme ali, pô, né? Para passar essas informações, os ucranianos têm linhas confidenciais para fazer esse tipo de denúncia, tem aplicativos que você pode instalar no seu celular para fazer esse tipo de denúncia. Enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer para denunciar para dar informações sobre os russos naquela região, né? Então, essa questão dos celulares parece muito mais os russos querendo, o alto comando russo querendo culpar
o próprio soldado pela morte dele, né? Causou, lógico, muito dano, muita gente ficou chateada, os parentes dos soldados ficaram chateados, como a gente falou. Os caras foram mobilizados, saíram de casa, foram colocados lá na Ucrânia, nem chegaram aí na linha de frente, ou seja, no final das contas, não fizeram diferença nenhuma nessa guerra e foram todos mortos, né? Enfim, aí ele fala aqui sobre essa situação e coisa e tal, e como isso é um absurdo, porque uma outra coisa que é um ponto importante, realmente ele tem razão, é que esse negócio de você pegar um monte de sinal de celular e identificar que tem tropa ali, isso é possível? Sim, é possível, mas para isso precisa ser uma região muito afastada. O problema todo é que se você olhar aqui em Makivka, né? Makivka está aqui, Donetsk, isso aqui, Makivka é região urbana de Donetsk, repara, é uma Duque de Caxias aqui do Rio de Janeiro, né? É uma cidade que basicamente é zona urbana, tá tudo dentro aqui, não tem... E embora o prédio ficasse numa região que ele no meio de uma praça e coisa e tal, em volta tem um monte de prédio, um monte de casas e coisa e tal. Então é uma região que tem muito sinal de celular. Nesse caso aqui seria muito difícil os ucranianos localizarem pelo celular que havia um grupamento de russos ali. Se você tem um lugar no meio do nada, sei lá, vamos botar aqui, ó, essa região aqui que não tem nada perto, aí você começa a ter muito celular ali, você pode desconfiar que tem uma guarnição russa naquela região. Mas no meio de uma cidade grande, é muito pouco provável que tenha uma coisa dessa, muito pouco provável. O que está parecendo é justamente que ele estava usando isso como desculpa, né? Ou seja, o mais provável é que foi, ou, o Chris ou fala aqui que o mais provável foi ou drone, os ucranianos têm usado muitos drones comerciais para espionar atrás das linhas russas, né? Ou então, simplesmente algum habitante ali, alguma pessoa da região que denunciou, né? E, de fato, o Dmitry traz aqui um outro blogger lá, o Dva Majora, eu não sei se eu estou traduzindo correto, mas parece dois majores, né? Esse blog está falando que justamente o pessoal não está acreditando nesse papo de que foi os celulares que causaram o problema, né? Após o golpe em Makivka, o general Sergei Sevruikov fez um discurso dizendo que a culpa era que havia reclamações sobre a situação e que isso era, na verdade, culpa dos próprios soldados, né? Por causa do celular. E aí ele está falando aqui que essa técnica já foi usada outras vezes para livrar a cara dos comandantes e dizer que a culpa é de alguém lá embaixo, que algum subordinado que errou a coisa, né? E ele fala que esses erros sistêmicos só podem ser corrigidos se a gente admitir o erro, punir os oficiais que causaram isso e coisa e tal. Enfim, o que ele está dizendo aqui é que ninguém está comprando essa desculpa de que a culpa foi dos próprios soldados, né? E lógico, está havendo muita reclamação de mães e esposas de soldados mortos, né? Então aqui tem esposas de mobilizados que foram colocados na frente de Zitlivka, e elas estão requisitando a volta deles, porque segundo eles estão sendo usados como bucha de canhão, que não tem nenhuma chance de tomar a cidade, que eles estão morrendo lá e não vem nenhuma possibilidade de avanço, e eles querem voltar para casa, então as esposas estão pedindo a volta deles, né? Essas aqui, eu acredito que são mesmo, estou mostrando a cara e tudo mais. Agora, olha esse outro caso aqui, que é um blogger escrito em russo, evidentemente, mas tem a tradução dele aqui. E o que está escrito aqui é que justamente são viúvas de soldados da Rússia pela mobilização. E aí ela fala aqui que nós somos as viúvas da Rússia e que a gente não esconde nossos maridos debaixo de nossas saias, ou seja, estão criticando as mulheres russas que não querem que seus maridos vão para a guerra, né? E elas falam que a gente está muito orgulhoso de nossos maridos terem servido e ajudado a vitória russa, e a gente quer que o Putin faça uma mobilização geral e coisa e tal, porque é injusto que só o nosso marido morra, a gente quer que o marido de todo mundo morra. Esse é o sentimento na Rússia, né? Agora, aquele negócio, uma coisa que é um discurso tão pró-mobilização, ele fala aqui, ó, literalmente aqui, ó, nós pedimos ao nosso presidente, ao nosso supremo comandante em chefe, proibir a saída de homens de idade militar para fora da Rússia e faça a coisa moral a ser feita, né? Nossos maridos morreram protegendo esses homens, mas quem vai nos proteger se eles fugirem e coisa e tal? Ou seja, eles querem uma grande mobilização, elas pedem uma grande mobilização. É um discurso tão artificial que eu acho que isso aqui pode ser o próprio um discurso que está sendo usado para justamente justificar a mobilização do Putin, que a gente sabe que está vindo por aí, né?
já há algum tempo que tem rumores sobre nova mobilização na Rússia, que deveria começar agora dia 5, amanhã. Mas, segundo diz aqui, primeiro o Igor Shushko e também aqui o general SVR, parece que o Putin está movendo mais para uma mobilização escondida, né? Isso não é incomum, esse tipo de coisa. A mobilização escondida a Rússia já fez várias vezes. Eles chamam as pessoas, mas sem dizer abertamente que estão chamando, né, fazendo uma mobilização. E isso é feito justamente para evitar um baque na opinião pública. Com esse caso de Makivka, a opinião pública ficou muito contrária ao comando russo, então talvez eles optem por uma mobilização escondida a partir de amanhã, né? Mas, de qualquer forma, pelo que ele diz aqui, vai ter ordem de proibição de saída da Rússia, e principalmente eles vão aproveitar o pessoal que está devendo pensão, né? Lá na Rússia, isso é muito, acho que é comum no mundo todo, né? Você tem uma grande quantidade de homens que devem pensão para ex-mulher, e com isso essas pessoas são proibidas de sair da Rússia pela justiça russa, e o Putin quer aproveitar talvez exatamente isso para pegar essas pessoas e botar na frente de batalha. A desculpa é a seguinte: esses homens não pagam pensão para as ex-mulheres e para os filhos, porque dizem que não tem renda. Então agora eles vão ter renda, vão estar no exército russo e assim vão ter renda para bancar, o dinheiro já vai direto para a família da ex-mulher. Esse pessoal vai ficar chateado, tá? Eu tenho a impressão que eles vão acabar ficando chateados com essa solução do Putin, mas eu não posso dizer que seja algo injusto. Realmente não pagar pensão para filho é um absurdo, né? Enfim, a grande questão vai ter a mobilização, mas será que vai ter munição, vai ter armamento, vai ter uniforme para esse pessoal todo? Segundo diz o pessoal aqui da Eurasia Daily Monitor, a Rússia já está com dificuldade de manter estoques de munição, né? Eles mostram vários problemas aqui de produção, a quantidade que está sendo gasta e coisa e tal. E a gente já falou sobre isso, a Ucrânia também está com dificuldade de produzir munição para artilharia, mas a Ucrânia, bem ou mal, tem o Ocidente todo para ajudar, tem vários países da antiga cortina de ferro, e a situação econômica na Rússia está cada vez mais degradada, né? Então o problema que eles estão dizendo aqui é justamente, pode ser que a Rússia agora tenha gente, mas não tenha armas, né? E, aliás, naquele mesmo discurso que fez o general brigadeiro ucraniano, ele falou também que a Rússia removeu de Belarus toda a munição e artilharia que eles tinham lá para justamente reforçar outros campos de ataque. Ou seja, ele está meio que dizendo que não vai haver a tal da ofensiva no norte, que havia essa programação, essa previsão. A Rússia está com pouca munição, então preferiu tirar a munição de lá para guarnecer outras pontes, outras partes da linha de frente, né? Isso aqui faz sentido, é o que eu falei para vocês, nunca houve chance real de avanço russo lá no norte, então eles estão fazendo algo que é no mínimo lógico, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.